Fala pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu queria conversar sobre o tempo. Como nós estamos administrando o tempo que Deus nos deu. É comum ouvirmos frases como eu não tenho tempo para. E aí acrescenta com alguma coisa, né? Eu não tenho tempo para sair, eu não tenho tempo para Deus. Essa frase é extremamente perigosa. Eu não tenho tempo para descansar, a minha vida não é só descansar. E aí as pessoas usam até como um bordão, né, de produtividade. Eu não tenho tempo para isso. A pessoa vive extremamente ocupada com diversas atividades, sejam elas familiares, ministeriais, profissionais. Mas eu creio que o tempo, na perspectiva de Cristo, ele não é o nosso inimigo. O tempo é o nosso aliado. Deus deu para todos nós 24 horas. E esse tempo não é um problema, mas é um presente de Deus para que nós possamos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça e para que a gente possa ter tempo para Deus. Se nós não estamos tendo tempo para Deus no nosso dia, pode ser que nós estejamos fazendo algo que Deus nunca pediu para nós fazermos. Ou pior, pode ser que nós estamos cuidando do tempo que Deus nos deu de uma forma totalmente errada. Nós temos que entender a ideia de que nós somos mordomos de Deus. Nós temos que cuidar e zelar pelo tempo que Ele tem nos dado. Nós não podemos desperdiçar ou usar de forma vã o nosso tempo. Nós precisamos ser sábios, entender que, é claro, nós não temos controle sobre tudo, entender que rotina, atividades podem mudar, trânsito pode nos atrasar para alguma atividade, para algum compromisso, mas nós precisamos ser mordomos do tempo que Deus tem nos dado. E eu quero ver com vocês alguns ladrões de tempo que podem estar nos impedindo de ser mais produtivo, de descansar um pouco mais, de ter um tempo de lazer. E esses ladrões nós podemos vencê-los em nome de Jesus. O primeiro ladrão são prioridades indefinidas. Estamos dando muitas vezes tiro para todos os lados e não dando prioridade ao que precisa ser prioridade. Muitas vezes tirar algumas coisas da nossa agenda, da nossa rotina é importante para que a gente consiga focar um pouco mais nas atividades e dar prioridade àquilo que é prioridade. Um outro ladrão de tempo que é um grande desafio para nós é a procrastinação. A ideia de que amanhã eu faço. E esse amanhã, ele nunca chega. E isso é um grande problema. Nós temos que lutar contra a procrastinação. Muitas vezes nós estamos tão atarefados por conta dessa ideia. Depois eu faço, amanhã eu faço. E quando vê, já se tornou uma bola de neve aquilo que nós precisávamos fazer. E isso acaba tirando a nossa paz, trazendo ansiedade, trazendo uma noite mal dormida, que nós lutemos contra a procrastinação. Um outro ladrão de tempo é calcular errado o tempo que nós vamos levar fazendo alguma atividade. Subestimar o tempo é um grande problema. Nós precisamos ser racionais e inteligentes quanto tempo eu vou levar fazendo essa atividade. Calcular isso, como nós falamos, é claro, nós não temos controle sobre tudo, mas ter um cálculo ali básico sobre o quanto tempo vai levar aquela atividade é importante para que a gente não gaste muito tempo fazendo algo que não precisava ou que a gente dedique pouco tempo a uma atividade que não é o suficiente. Precisaria de mais tempo. E aquilo muitas vezes acaba entrando em conflito com outros compromissos na sua agenda. Então não subestime o tempo daquilo que você vai fazer. Saiba calcular o quanto de tempo vai levar aquela atividade. Outro ponto que eu vejo que é muito importante, principalmente para nós como líderes, ou se você está em algum nível de liderança, nós precisamos aprender a delegar. Muitas vezes nós queremos fazer tudo por um motivo, orgulho. Nós achamos que só nós sabemos fazer as coisas
e que o jeito que nós vamos fazer é melhor. E isso soa muito mal. Eu diria até que é um pecado dos nossos corações, porque nós precisamos entender que nós não sabemos fazer tudo e que nós não precisamos e não é para nós fazermos tudo. Isso só vai trazer sobrecarga aos nossos corações. Muitas vezes você precisa delegar para que outras pessoas façam determinada coisa, determinada atividade. Uma coisa nós precisamos ser lembrados: existem áreas, existem tarefas que pessoas vão fazer muito melhor do que nós. E isso não é um problema, mas é uma bênção entender que Deus usa cada um com seus dons e talentos. Um outro ladrão de tempo que eu confesso que é algo que eu luto constantemente, que é o perfeccionismo. Nós precisamos entender que fazer algo com excelência não é buscar perfeição. Muitas vezes o que está nos parando em determinada atividade ou está roubando o nosso tempo é essa ideia de buscarmos perfeição nas coisas. O perfeccionismo é um grande ladrão do nosso tempo que pode nos atrasar e roubar nossa alegria aí em muitos momentos do nosso dia. Excelência não é perfeição. Essa é uma frase que eu estou ministrando para mim mesmo, entendendo que existem coisas que vão estar boas, que eu vou estar fazendo de coração, com excelência, e elas não vão ficar perfeitas. E isso tá tudo certo, não tem problema nenhum. E o último ladrão do tempo que eu vejo é a ansiedade. Muitas vezes a gente fica tão ansioso pensando em fazer algo que nós gastamos mais tempo pensando em fazer do que fazendo de fato. Muitas vezes parar, anotar aquilo que precisa ser feito, pedir ajuda, pensar em estratégias para fazer determinada atividade é muito melhor do que nós vivermos ansiosos, pensando no que tem que ser feito. Esse é um desafio que eu levo para mim também. Muitas vezes tão ansioso em fazer algumas atividades, que aí quando eu faço, muitas vezes eu vejo que era algo tão simples e eu me preocupei à toa. Eu fiquei ansioso à toa. Então, esses são alguns ladrões de tempo que nós podemos lidar e batalhar contra. Nós precisamos entender que Deus deu 24 horas para nós, para que elas sejam usadas para a honra e para a glória do Senhor. Dedique tempo para organizar a sua agenda, para ter tempo. Eu creio que o nosso grande desafio é encontrar equilíbrio e glorificar a Deus no nosso tempo, no trabalho, nos estudos, no ministério, com a família, tendo tempo de lazer, tendo tempo de descanso. Existem pessoas que perderam esse entendimento de que descansar é algo importante também. Ter tempos de descanso são importantes. Eu creio que o nosso desafio, de forma equilibrada e saudável, é conseguir gerenciar o nosso tempo para que todas essas coisas estejam em equilíbrio. E é um grande desafio. Eu creio que é o maior desafio aí que nós temos, porque vão ter dias que a gente vai gastar mais tempo no trabalho, vão ter dias que a gente não vai conseguir parar para descansar, vão ter dias que a gente vai querer só ficar de bobeira fazendo algo que a gente gosta, vendo um filme, perdendo tempo no celular, que é como a gente falou, que é uma distração também, mas que Deus nos ajude a encontrar esse equilíbrio. O tempo é um presente de Deus para nós. E eu creio sim que nós podemos glorificar a Ele em meio ao nosso tempo. Quero reforçar, nós não vamos ter controle sobre todas as coisas. Nós não temos que ser escravos da nossa agenda, dos nossos planejamentos, porque as coisas podem mudar. Mas o planejamento também não é um problema. É uma forma de muitas vezes honrar a Deus e dedicar tempo de qualidade com os nossos amigos, com a nossa família, um tempo de lazer com a gente mesmo. Eu creio que isso é importante. Estabeleça prioridades. Saiba discernir o que é urgente do que é importante. Reconheça quais são as distrações que têm roubado o seu tempo. Muitas vezes é o celular, é as redes sociais, que nós precisamos dar um tempo e recalcular a rota. Reconhecer os ladrões é o primeiro passo para que a gente consiga ter uma agenda que glorifica a Deus. Se você gosta desse tema, se você gosta de conversar sobre isso, comenta aqui, deixa o seu like para que a gente possa trazer
um outro vídeo falando sobre o cristão e o tempo, como nós podemos glorificar a Deus em meio à nossa rotina. Se você não é inscrito, eu te convido a fazer parte desse canal e ativar o sino de notificação para receber os próximos vídeos. Deus abençoe e tamo junto, até a próxima.